A história das filhas de Ló é uma das mais trágicas e polêmicas da Bíblia. Elas foram as responsáveis por gerar os ancestrais de dois povos que se tornaram inimigos de Israel, os Moabitas e os Amonitas. Mas como elas chegaram a esse ponto? O que as levou a cometer o pecado do incesto com seu próprio pai? Vamos tentar entender melhor essa história. Ló era sobrinho de Abraão, o patriarca da fé. Ele acompanhou seu tio na jornada desde Ur dos Caldeus até Canaã, a terra prometida por Deus. Ló era um homem rico, possuía muitos rebanhos e servos. Por causa disso, houve uma disputa entre os pastores de Ló e os de Abraão. Para evitar um conflito maior, Abraão propôs que eles se separassem e escolhessem cada um uma parte da terra para habitar. Ló olhou para a planície do Jordão, que era bem irrigada e fértil, e escolheu aquela região para si. Ele armou suas tendas perto da cidade de Sodoma, que era famosa por sua maldade e perversão. Com o passar do tempo, Ló se aproximou cada vez mais de Sodoma, até que se mudou para dentro da cidade. Ele se envolveu com os costumes e as pessoas daquele lugar, mesmo sabendo que eram contrários à vontade de Deus. Ele tinha duas filhas virgens, mas que já estavam prometidas em casamento a dois homens de Sodoma. Um dia, dois anjos enviados por Deus chegaram à cidade para avisar Ló que ela seria destruída por causa do seu pecado. Eles foram recebidos por Ló em sua casa, mas logo foram cercados pelos homens de Sodoma, que queriam abusar sexualmente deles. Ló tentou proteger seus hóspedes, mas ofereceu suas filhas em troca, dizendo que elas eram virgens, que eles podiam fazer o que quisessem com elas. Essa atitude mostra o quanto Ló estava corrompido pela influência de Sodoma, pois ele estava disposto a sacrificar suas filhas para agradar aos homens perversos. Os anjos, porém, impediram que isso acontecesse, e cegaram os homens que estavam do lado de fora. Os anjos então ordenaram que Ló saísse da cidade com sua família, pois ela seria destruída pelo fogo do céu. Eles também avisaram que não olhassem para trás durante a fuga. Ló tentou convencer seus genros a irem com ele, mas eles não acreditaram na sua mensagem e zombaram dele. Assim, apenas Ló, sua esposa e suas duas filhas saíram da cidade. No caminho, porém, a esposa de Ló desobedeceu à ordem dos anjos e olhou para trás. Ela foi transformada em uma estátua de sal, como um sinal do juízo divino sobre Sodoma. Ló e suas filhas chegaram até uma cidade chamada Zoar, onde se refugiaram por algum tempo. Mas Ló temia morar ali, pois achava que aquela cidade também seria destruída por Deus. Então ele decidiu ir morar em uma caverna nas montanhas com suas filhas. Foi ali que elas tiveram a ideia de embebedar o pai e se deitar com ele para engravidar dele. Elas pensavam que não havia mais nenhum homem na terra para lhes dar filhos, pois acreditavam que toda a região havia sido devastada pelo fogo divino. Talvez elas também estivessem influenciadas pela cultura de Sodoma, que tolerava o incesto e outras práticas imorais. Assim, nas 2 noites seguintes, as filhas de Ló executaram o seu plano. A filha mais velha se deitou com o pai na primeira noite, e a filha mais nova na segunda noite. Ló não percebeu o que aconteceu, pois estava embriagado. As 2 filhas de Ló ficaram grávidas do pai. A filha mais velha deu à luz um filho chamado Moabe, que significa do pai. A filha mais nova deu à luz um filho chamado Ben-Ami, que significa filho do meu parente. Esses 2 filhos se tornaram os pais dos Moabitas e dos Amonitas, respectivamente. Esses povos foram inimigos de Israel ao longo da história, e praticavam a idolatria e a imoralidade. As filhas de Ló nos ensinam algumas lições importantes. Primeiro, nos mostra o perigo de se aproximar do pecado e se conformar com o mundo. Ló foi um homem que se deixou levar pela aparência e pela riqueza, e se afastou da comunhão com Deus e com seu tio Abraão. Ele se tornou um estranho em Sodoma, mas também um estranho em Canaã. Ele perdeu tudo o que tinha, seus bens, sua esposa, seus genros, sua honra e sua descendência. Ele foi salvo da destruição por causa da misericórdia de Deus e da intercessão de Abraão, mas não deixou um bom legado para seus filhos. Segundo, nos mostra o resultado trágico do pecado e da desobediência. As filhas de Ló foram vítimas da violência e da corrupção de Sodoma, mas também foram agentes do pecado e da vergonha. Elas agiram com engano e impiedade, violando o mandamento de Deus que proíbe o incesto. Elas geraram filhos que se tornaram inimigos do povo de Deus e adoradores de falsos deuses. Elas não confiaram no plano de Deus para a sua vida, mas seguiram os seus próprios desejos carnais. Terceiro, nos mostra a necessidade de buscar a santidade e a obediência a Deus.
A história das filhas de Ló contrasta com a história de Abraão e Sara, que também tiveram dificuldade para ter filhos, mas esperaram na promessa de Deus e receberam o milagre da concepção na velhice. Eles foram abençoados por Deus e geraram Isaque, o filho da promessa, que foi o pai de Jacó, que foi o pai das 12 tribos de Israel. Eles foram exemplos de fé e obediência, e deixaram um bom legado para seus descendentes. Que possamos aprender com essas histórias e seguir o exemplo dos que agradaram a Deus, evitando o pecado e buscando a sua vontade para as nossas vidas.